Tá bom. Então tá. Então, igreja amada, abra a Bíblia comigo, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, no capítulo 2. Nós vamos continuar falando sobre o tema que eu propus a partir da semana passada. Vamos falar sobre igreja simples. Na semana passada, eu comentei com os irmãos sobre como Jesus tem a capacidade de pegar coisas complexas e transformar em coisas simples. Lembra que eu comentei que um perito da lei faz uma pergunta para ele. Ele tenta, na verdade, colocar Jesus numa condição constrangedora. Vamos ver o quanto ele sabe, vamos ver o que ele tem a dizer, vamos ver se ele realmente, qual é o conteúdo desse rabino, né? Qual é a carga doutrinária que ele possui. E ele pergunta qual é o maior de todos os mandamentos. E vocês se lembram que eu comentei na ocasião que existiam mais de 613 leis. Mais de 613. Então a pergunta ela vem no sentido de, de tudo isso, o que é mais importante? Talvez para eles, ou para alguns, determinada lei era mais importante que a outra. Não sei. Mas o fato é que Jesus ele dá uma resposta e que ele se sai bem daquela armadilha. Porque ele resume, ele condensa tudo dizendo, olha, vocês precisam amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, acima de todas as coisas, e vocês devem amar o próximo. Ou seja, Jesus pega tudo que tem a sua importância, mas ele consegue simplificar, não tornar as coisas simplórias, mas simplificar dizendo, olha para isso. Tudo depende disso aqui. Se você ama Deus, parte do caminho você já está trilhando bem. E como parte desse amor a Deus, você consequentemente deve amar o seu semelhante. E aí ele inclui, inclusive os profetas, dizendo, olha, toda a lei, inclusive os profetas, dependem disso. O êxito para se caminhar com Deus, para dizer para si mesmo e para os outros, somos o povo de Deus, passa por isso, em todos os tempos. E a Jesus, então, ele tem essa habilidade para simplificar. E, consequentemente, é claro que, com uma ideia mais simples, podemos nos tornar também pessoas mais simples, mas não menos poderosas, no sentido do testemunho. Porque a gente acha, muitas vezes, que um bom testemunho passa por coisas muito sofisticadas, e aqui eu não quero tirar valor algum do que é sofisticado, mas basicamente a sofisticação, ela, se você olhar com cuidado, você vai ver que ela é objetiva antes de tudo. E às vezes a complexidade que se propõe embola muita coisa, torna as coisas muito difíceis. E Jesus simplifica, mas não apenas isso. A partir do texto que nós vamos ler hoje, a gente vai chegar a uma conclusão que pode ajudar no sentido de nos tornarmos uma igreja simples, aprendendo com Jesus que Jesus é contra toda e qualquer coisa que dificulte a caminhada das pessoas no sentido delas terem um verdadeiro encontro com Deus. Então, uma igreja complexa tende a complicar as coisas e fazer com que as pessoas não tenham um verdadeiro encontro com Deus. Por causa de muitas regras, por causa de muitos usos e costumes, e o que é de maior valor se perde. Às vezes a pessoa tem encontro com essas coisas, mas não necessariamente tem um encontro com Deus. E esse texto que nós vamos ler mostra que Jesus vai remover do caminho de todos tudo aquilo que pode criar dificuldade. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 2, versículo de número 13.
Todo mundo achou? Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Posso ler? Todo mundo achou aí? Então diz assim: era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou todos do templo. Pôs para fora as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão, virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhe disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Essa é uma das passagens, sem dúvida alguma, se não for a passagem, né, que mais ilustra isso, aquela passagem que você olha para a figura de Jesus e encontra alguém que destoa de outras características, destoa em algum sentido, né? Porque Jesus é alguém que é manso, Jesus é alguém que ama, Jesus é alguém que se compadece, é alguém misericordioso. Então, há sempre um olhar para Jesus no sentido de que ele é aquela pessoa que, se a gente não olha bem para o contexto da passagem, a gente diz: caramba, é um surto? Foi um surto? É aquele dia, um dia de fúria, que muitas vezes a gente experimenta. Mas essa passagem retrata aquilo que ficou conhecido como a purificação do templo. Na verdade, aconteceram duas purificações, essa que está registrada aqui no Evangelho de João, e isso vai acontecer também, você vai achar registro em outros evangelhos. Essa aqui é a primeira. No Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 21, verso 13, há a segunda. Então, seria como se a razão para que Jesus perdesse, por assim dizer, na minha linguagem empobrecida aqui, né, como dizia Roberto Carlos, né, no meu português ruim, ele está muito zangado com aquilo que ele está vendo. Ele está muito irado, e aqui uma ira santa, com tudo aquilo que ele constata. Num lugar, no templo, que é o lugar da presença de Deus, que é o lugar, no mundo antigo, no Antigo Testamento, né, na época de Jesus também, o templo é o lugar em que as pessoas se encontram com Deus. É um lugar em que elas vão meditar sobre quem é Deus, sobre o que elas são para Deus. Elas vão fazer suas súplicas, elas vão apresentar seus sacrifícios, elas vão, em alguma medida, tudo girava ou deveria girar em torno da ideia de ter um verdadeiro encontro com Deus. Só que isso não está acontecendo. No templo, naquele momento em que Jesus demonstra a sua impaciência, na verdade, o texto retrata o zelo de Jesus pela casa de Deus, pela morada de Deus, pelo lugar da presença de Deus, pelo lugar do encontro com Deus. Está tudo acontecendo ali, menos o encontro com Deus. Tudo está no seu lugar, há um grande movimento. Você olha, está tudo no seu lugar. Tem muita gente, grande circulação de pessoas. Então, às vezes a gente olha para determinadas coisas e observa na quantidade, enfim,
as orações estão sendo feitas, os sacrifícios estão sendo apresentados, aí parece que está tudo acontecendo perfeitamente, não é? E às vezes esses parâmetros se tornam aquele parâmetro que define a coisa. Mas presta atenção, porque está tudo isso acontecendo, mas segundo o olhar de Jesus e a percepção de Jesus, as coisas não estão acontecendo como deveria. E essa é a razão dele fazer um chicote, né, com cordas, e expulsar dali aquelas pessoas. Porque o verdadeiro propósito de estar naquele lugar, de frequentar aquele lugar, de, sair da sua tribo, se dirigir para o templo, percorrer um lugar, para chegar naquele lugar, percorrer distâncias enormes, você chega, mas nem sempre aquilo que deveria acontecer, acontece. E Jesus olha para aquilo. William Barclay, que é um comentarista bíblico, ele vai dizer que Jesus, ele purifica o templo, pelo menos, ele tem ali 3 ideias básicas. Primeiro, porque a casa de oração estava sendo profanada. A casa de oração não está funcionando como casa de oração. Depois, também, para demonstrar, em alguma medida, que todo aquele rito, todos aqueles sacrifícios que eram apresentados, aquilo tinha um prazo de validade, não ia acontecer para sempre. Na verdade, quem estava fazendo o que fez, Jesus, ele seria o sacrifício único e necessário para que não mais acontecesse coisa daquele tipo. E depois, porque a casa de oração literalmente virou uma casa de ladrão. Isso nas palavras de Jesus. Vocês tornaram a casa do meu pai numa casa que é de oração, tornaram numa casa de ladrão. Aqui tem gente negociando em nome de Deus. Vocês deveriam trazer seus sacrifícios, e boa parte disso, muito do que se oferecia, tinham lá um padrão. Você deveria ter, inclusive, um certo grau de relação de intimidade com aquela oferta. Mas as pessoas chegavam num lugar, tudo acontecia mecanicamente. Chegava no lugar, escolhia o tipo de oferta, pagava para ter oferta. Elas não se dirigiam de suas casas até o templo, levando suas ofertas. Lá elas davam um jeito para que pudessem obter a oferta, então oferecer isso como sacrifício a Deus. Então, o templo ele era formado por muitos pátios e tinha ali pelo menos 2 salas, uma que formava o lugar santo, o santo lugar e o santo dos santos, onde os sacerdotes entravam e cumpriam ali seus ritos, suas funções diárias de culto, né? Intercedendo pelo povo, apresentando os sacrifícios do povo diante de Deus. Eram eles intermediários, o papel deles era esse. Eram eles responsáveis, por exemplo, de avaliar o tipo de sacrifício. Então o sujeito levou lá um cordeiro para ser sacrificado, uma ovelha para ser sacrificada. Havia, segundo a lei, lá a gente encontra isso no livro de Levítico, o animal ele não podia ter defeito algum. Então, uma das funções do sacerdote era observar para ver se estava tudo de acordo, para que somente após isso a oferta fosse então entregue e oferecida a Deus. Se não tivesse em ordem, então o sacrifício era rejeitado. Então não podia se fazer qualquer coisa para Deus em nome de Deus de qualquer maneira. Isso não deveria passar pela cabeça de um judeu viver assim. E ali existiam muitos pátios. Então você tinha
o pátio das mulheres, o pátio dos sacerdotes, e havia também o pátio dos gentios, que basicamente era onde acontecia o comércio. Uma das coisas que acontecia para além do comércio também é que as pessoas usavam o templo como um atalho para cortar caminho e atravessar a cidade. Não sei se você está conseguindo perceber. O objetivo final do templo, os ritos, aquilo que ali acontecia, no final das contas, se perdeu. O foco das pessoas tinha se perdido. E é por essa razão que Jesus, consumido de uma ira santa, ele diz: chega, chega, tem muito entulho aqui, tem muita coisa atrapalhando as pessoas para que de fato elas cheguem nesse lugar e cumpram o verdadeiro papel, o propósito, que é ter um encontro com Deus. Então tem casa de câmbio, porque os caras estavam trocando dinheiro estrangeiro, né? Ou seja, o cara vem de uma região tal, vou passar na casa de câmbio primeiro e troco lá o dinheiro. Não precisa, tem dentro do templo. Olha que coisa absurda, mas é o que acontecia. Não preciso levar o meu sacrifício de casa, lá eu descolo um sacrifício e pago e está tudo certo. E aí Jesus olha para tudo aquilo e diz: a casa do meu pai, ela está sendo profanada. Parem de fazer da casa do meu pai, diz aí o versículo de número 16, finalzinho. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Um mercado. Parem de fazer da casa do meu pai, para ficar mais palpável aqui para a gente, né? Uma feira livre. Não sei se lá tinha caldo de cana e pastel, mas uma feira livre. Mas parem com isso. Porque o objetivo, o chamado de vocês, não é para isso. A existência desse lugar, o propósito desse lugar, não existe para isso. Mas as pessoas estavam acostumadas a olhar para tudo aquilo, naquele pátio que devia ser um lugar de oração, de meditação, eles não conseguiam fazer isso mais. É lógico, poderia existir um e outro mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que no meio de tudo aquilo, para Jesus chegar ao ponto que chegou, foi só porque ele constatou que estava tudo errado, as coisas não estavam funcionando. Mas qual é a relação disso com isso? Qual é a relação dessa complicação do templo com a ideia de uma igreja simples? O que Jesus está ensinando aqui para a gente nessa passagem é que a gente precisa ficar apenas com aquilo que é necessário. Hoje não há mais templo, nós estamos aqui num espaço, até costumamos às vezes chamar de templo, mas talvez ficasse melhor um auditório, um local para encontro, porque a igreja é o templo hoje. A igreja, o povo de Deus, a morada de Deus hoje é a igreja. E a igreja, eu estou falando de gente. Então não tem mais templo, não é mais necessário sacerdote, conforme era aqui, alguém que faça o meio de campo, que faça a mediação entre o povo e Deus, porque Jesus é essa pessoa, então não precisa mais de sacerdote. Mas você não está funcionando como um pastor, uma espécie de sacerdote? Não, eu tenho uma questão funcional. Mas você também é muito importante porque nós fazemos parte de um povo sacerdotal. Entenderam o ponto? Não tem mais necessidade de mediação de homens, porque o Deus que se fez homem e o homem que é Deus faz essa mediação, que é Jesus. Agora, isso não quer dizer que não exista necessidade, ainda hoje,
de algumas coisas serem retiradas da nossa vida, porque elas atrapalham um verdadeiro encontro, um genuíno encontro com Deus. Aí a gente precisa pensar, cada um olhar para a sua existência e pensar, qual é a mesa que Jesus tem que derrubar na minha vida? Quais são as tranqueiras, os entulhos, os obstáculos, aquelas coisas que no final das contas eu me apego a elas como sendo elas as coisas mais importantes. Onde é que Jesus tem que agir na minha vida para tornar esse processo de encontro com Ele simples, objetivo e direto? Ainda hoje é necessário que Jesus intervenha em nossas vidas e retire das nossas vidas aquelas coisas que estão atrapalhando, para que você diga, eu tive um encontro com Deus realmente, a partir do momento que eu joguei fora, sabe, aquele pensamento equivocado sobre aquele assunto. Por exemplo, ainda hoje tem gente achando que pode comprar o favor de Deus. Existe isso. Ainda hoje existem pessoas que acham que dependem da oração do outro para ter algum tipo de contato com Deus. Então, esse tipo de ideia quer significar pensamentos, conceitos, ideias equivocadas que precisam ser retiradas das nossas vidas. Então não tem mais templo, mas hoje você é templo de Deus, a igreja é templo de Deus. Mas nem sempre a gente se reúne com essa consciência, ainda hoje. A gente não tem mais, ninguém precisa chegar aqui hoje e apresentar o seu sacrifício. Imagina, você chega aqui nesse lugar, sangue escorrendo para tudo que é lado, um animalzinho morto ali, outro acolá, sabe? Você não precisa mais disso, mas ainda hoje é necessário que você peça ao Senhor que intervenha na sua vida e arranque do seu coração a idolatria por alguma coisa, pelo dinheiro, sabe? Por alguma coisa que roube o lugar de Deus em sua existência. Então Jesus é alguém que tem zelo pela obra do Pai. E porque Ele tem zelo pela obra do Pai, e nós somos obra de Deus, seria bom que nós pudéssemos orar dizendo, Senhor, entra na minha vida e retira tudo aquilo que torna a minha vida em Teu nome complexa demais, para que eu experimente uma vida mais simples, e um encontro mais genuíno, mais verdadeiro, um encontro legítimo contigo. Me ajuda, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração de todos os dias. De todos os dias. Senhor, derruba aquela mesa que significa empecilho para eu encontrar contigo. Joga pelo chão, sabe, aquelas moedas, literalmente aqui, o dinheiro que não me permite olhar para o Senhor com a pureza que o Senhor possui. Eu olho para Ti com outros olhos, eu estou presa a uma outra realidade. Senhor, joga isso literalmente por terra, que foi o que Jesus fez ali. Por que a gente precisa pensar nisso? Me permita aqui, eu já disse, mas vou repetir de novo. Porque, gente, às vezes a gente fica medindo a nossa vida com Deus, a intencionalidade e tal, a partir de valores que não são os valores de Jesus, a partir de ideias que não são as ideias apresentadas pelo Evangelho. Jesus, sem constrangimento algum, porque é zeloso, coloca abaixo tudo aquilo que desqualifica em alguma medida, que profana em alguma medida o nome de Deus. É isso que Ele faz. Então Jesus é contrário a qualquer coisa que a gente apresente para as pessoas ou para si mesmo como coisas que no final das contas vão tirar o nosso foco dele.
que vão nos afastar dele, que vão fazer com que a gente se distancie dele. Nós precisamos pensar sobre isso. Não tem templo, mas eu sou chamado para ter comunhão com Jesus o tempo todo. O que está impedindo, o que é empecilho, o que é embaraço em tua vida para que você não desfrute plenamente dessa comunhão com Ele? Aí você pode responder no seu coração. O templo era lugar de comunhão, não tem mais templo, como era. Esse lugar de comunhão agora é canal direto, é liberdade, é acesso ao trono de Deus pela graça o tempo todo. O que te impede? O que Jesus precisa arrancar, jogar, tirar do seu caminho? Quais são os obstáculos? Peça a Ele que entre na sua vida e faça isso. Me permita até usar uma ilustração, pode parecer estranha, mas apenas usando as expressões e a ilustração do próprio texto. Quais são os bois? Quais são as pombas? Quais são as ovelhas? Né? Que ali tinham uma finalidade, mas não estavam atendendo a finalidade por conta do uso equivocado. O que você está usando de maneira equivocada e que precisa ser retirado? Deus da Bíblia, o Deus de Jesus, não barganha com ninguém, não pede nada a ninguém, não pede que você faça promessas que você é incapaz de cumprir, não pede dinheiro, não pede loucuras, não. O Pai de Jesus é lúcido, Jesus é lúcido. Naquela ocasião o que faltava era a lucidez, então Ele derruba tudo, para que as pessoas retomem a sua consciência do verdadeiro propósito do lugar e de suas vidas diante de Deus. Então a radicalidade de Jesus, a atitude de Jesus só demonstra que algo muito grave estava acontecendo naquele lugar. E Ele então, como não é apenas aquela pessoa que tem habilidade para tornar coisas complexas em coisas simples, Ele também tem a capacidade e a autoridade para remover coisas que podem significar entulhos na nossa vida e que, consequentemente, podem nos afastar, podem não permitir que a gente tenha um verdadeiro encontro com o Pai. Jesus faz isso. E isso é necessário que Ele faça para que a sua igreja possa cumprir a sua verdadeira vocação, fazer discípulo. Nós não fazemos discípulos porque temos mais ou menos dinheiro. Nós não fazemos discípulos porque temos grandes e melhores equipamentos. Não. Essas coisas podem até nos ajudar em alguma medida, mas elas não podem se tornar o fim em si mesmo. Não podem se tornar a coisa mais importante. A coisa mais importante para cumprir a sua vocação, em sendo uma igreja simples, é entender que isso passa por uma intimidade genuína e verdadeira com Deus, porque do contrário, a gente vai se acostumar a viver ter a vida cheia de entulhos, se acostumar com essas coisas, e achar até que às vezes isso é bom, e não é. Então não perca o foco com coisas dispensáveis, supérfluas, coisas que te distraem, coisas que retiram você ou de você a possibilidade de ter realmente um encontro verdadeiro com Deus. Não perca o foco. Cuidado. Isso aqui é uma outra coisa importante, cuidado. Eu faço muita coisa em nome de Deus. Ou eu tenho muitas atividades, frequento muitos cultos, faço isso, aquilo. Cuidado, porque essas atividades podem significar tão somente, na verdade,
falta de vida com Deus. Você preenche sua vida com um monte de coisa, você só não tem vida com Deus. Então, cuidado, não se acostume a olhar para aquilo e dizer, aquilo é bom porque, veja, o número é grande, a quantia é grande, o lugar, cuidado, não perca o foco. Normalmente, a quantidade de coisas enormes que a gente pode fazer em nome de Deus, no final das contas, elas estão nos tirando a possibilidade de viver realmente uma vida com Deus. Estava até conversando esses dias com a Geise, e aí ela me chamou a atenção para uma expressão que eu achei muito interessante, e que só é possível experimentar isso que eu vou dizer, quando Jesus entra e retira de nós tudo aquilo que é entulho, tudo aquilo que atrapalha. Porque essas coisas que atrapalham não vão permitir a gente ser gente viva. Só pode ser gente viva, gente que vive de fato para a glória de Deus. E às vezes a gente está vivendo de muitas maneiras sem que Deus seja glorificado e sem que de fato a gente tenha em nossa vida a vida de Deus. Então a gente precisa ser gente viva. Gente viva é gente simples. Gente viva forma uma igreja viva e uma igreja simples. A gente precisa arrancar da nossa existência tudo aquilo que pode tornar a nossa vida mais complexa e o pior, gente, fazer com que a vida dos outros seja assim também. Que os outros experimentem, eu achando que estou oferecendo vida da parte de Deus, e eu oferecendo só aquilo que eu sou capaz de produzir com a minha própria vida, ou seja, pouca coisa, nada que é capaz de transformar. Então, a purificação do templo tem esse sentido, muitas vezes. Agora, existencialmente, o primeiro lugar que Jesus quer expulsar, retirar coisas, é do nosso coração. É do nosso coração. O primeiro lugar onde Jesus quer trabalhar e derrubar as mesas e expulsar as ideias que podem ser contraditórias, como comércio, enfim, está aqui, é do nosso coração, é da nossa própria alma. É aí que Jesus quer trabalhar. Nós precisamos ser essa igreja simples. E a proposta de ser uma igreja simples vai passar pela ideia de você ficar apenas com aquilo que é necessário. Então, olha para dentro de você nessa manhã e pergunte para você mesmo: o que há dentro de mim que precisa ser retirado? E que Jesus tem que fazer isso. Qual é o tamanho desse entulho? Não se preocupe com a quantidade de viagens que Jesus pode fazer, mas Ele vai remover. Ele vai remover. Uma outra coisa que eu queria propor para a gente encerrar e para você pensar é na quantidade de pessoas que hoje querem descartar, não querem ter nenhum contato com o Deus dos evangélicos, porque foram abusadas espiritualmente, porque foram enganadas, porque foram roubadas e, claro, se deixaram passar por isso, permitiram, que estão decepcionadas com a graça, porque tiveram suas vidas movidas pelos entulhos. Talvez porque tivessem os pensamentos sendo movidos pelos pensamentos dos comerciantes, dos cambistas. Tem muita gente assim. Então, por que é importante que você peça ao Senhor que trabalhe em sua vida, simplifique sua vida, descongestione sua vida, porque você também pode ser resposta de Deus para essas pessoas. Você pode ser resposta de Deus para muita gente que hoje não quer ter contato
com o Deus dos cristãos. E aí ela vai olhar para você e vai compreender, vai perceber que em sua vida há algo diferente. E o que torna a sua vida diferente? Há um Deus que me vasculha, há um Deus que me transforma, há um Deus que remove de mim coisas desnecessárias e me permite viver para a glória dele apenas com aquilo que é essencial, que é fundamental. E é isso que a gente apresenta para as pessoas. Você pode ser resposta de Deus para essa gente. Então, a gente precisa aprender a imitar Jesus em todos os sentidos, inclusive no sentido de não criar dificuldade para aqueles que estão diante de nós, estão de boa vontade ouvindo o que você tem a dizer. O nosso papel é o papel de facilitador, de viabilizar a vida do outro, de mostrar para o outro: Jesus me transformou, Jesus removeu isso da minha vida e Ele pode fazer isso na sua vida também. E assim se cumpre a vocação da igreja e assim, mais uma vez, existencialmente, se cumpre a vocação de Jesus, de purificar. Jesus há de purificar todo aquele que lhe pertence, porque Jesus é alguém que tem zelo pela obra do Pai. Amém?